Senhor Jesus Cristo, crendo que cada um de nós nesta hora está em seu posto de dever, posto esse para qual fomos chamados. E este posto é para nós lutarmos, defendermos a causa, nos defendermos dos inimigos, dos ataques. E é para isso que eu tenho colocado cada um de nós. Estamos numa guerra, numa batalha, não lutando contra a carne nem o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Senhor, toma tudo sob o seu controle, que todas as coisas contribuem para o nosso bem, para o bem daqueles que servem a Deus e a sua justiça. Abençoe todos aqueles que estão presentes nesta noite, aqueles que não puderam vir, e as suas justificativas são reais e aceitas pelo Senhor Jesus. E abençoe a nós, a comunhão, a transmissão. Em nome de Jesus Cristo que pedimos essas bênçãos. Amém. Boa noite, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Muito bem, nós estamos aí em primeira ceia que estamos fazendo no primeiro domingo, né? Queria que todos estão sabendo. Os diáconos comunicaram, os irmãos, alguns irmãos, que viajam de fora e precisa ser avisado, foram avisados. Começou uma chuva gostosa agora, aqui em Bauru, muito pesada, mas vai refrescar bem daqui a pouco. Deus abençoe os irmãos conosco, aí em Agudos, a irmã Nina, Salto Grande, irmão Marcos, a irmã Thaís, a irmã Laura, a pequena Laura, em Botucatu, Alexandre de Oliveira, família, em Birarema, irmão Geraldo, irmão Admir, família, também com Douglas, a Raquel e a pequena Ana Maria, que foi apresentada ontem, sábado, dedicada ao Senhor. O Moisés e a Terezinha Chinardi em Piraju, uma Rosa, irmão Clóvis, em Pederneiras, Mandina em Pardinho, irmão Mateus e a irmã Elisângela em Botucatu, o André e irmã Noemi também em Botucatu, irmão Wilson Sartor e família em Botucatu, irmão Valdir e a Mancenise Andrade em Avaré, irmão Rubens, Edileu, também o pequeno Davi, Lençóis Paulista, a irmã Marina em Pardinho, irmão Ayrton Andrade e família em Agudos, o Alexandre Sartor e família em Botucatu, nascida Lençóis Paulista, com Paulo e Mazorari também em Mambianca, em Botucatu, Deus abençoe todos vocês. Temos também os irmãos nos visitando, congrega em Cuiabá com o pastor Juvenal do Carmo, e moram em Santo Antônio do Leverger, acho que é isso,
a irmã Leonardo, a esposa Neide, o filho Luiz, né? Por gentileza, coloque de pé. Já é a segunda vez, né, que estão conosco, que estão aí. Prazer, né? Eles são aí irmão, né, da irmã Dulce. Pode assentar, Deus abençoe. Desde já leva a nossa saudação para o pastor Juvenal. Amém? Nós nos conhecemos já há mais de 30 anos que estamos nesta batalha, nesta peleja. Deus abençoe a Maraci, passou por uma cirurgia, mas na quarta-feira já está boa, né, irmã? Sim, fez a cirurgia e vai ser feita a coleta foi feita a coleta para fazer uma biópsia, mas já oramos, já entregamos na mão de Deus, né? Agora é só esperar. Então os diáconos estiveram aí nessa frente, né? Sempre nesse caso, os diáconos é a linha de frente. Maurício Sandoval, a irmã Zilda até posou com ela lá. Deus abençoe, né? Também meu Francisco, cadê meu Francisco? Lá atrás, fica de pé, irmão Chico. Aí, tá tudo certo, irmão? Tá bom já? E aí? Tá sentindo bem? Cirurgia no fígado, né? Foi isso, né? Isso. Deus abençoe. Pode sentar, irmão. Deus cuidando dele. Estivemos, né, lá no hospital visitando ele, orando por ele. E é todos os casos que às vezes dá para a gente visitar, né? Para mim entrar no UTI, a gente entra em questão de... Nós temos irmãs enfermeiras aqui, né? A irmã Débora, também agora é a irmã Rebeca, né? É isso mesmo, irmã Rebeca? Com seu esposo. O irmão Jeremias, né? Seu filho. Eu sempre agi assim, né? É uma área de isolamento, então eu entro ali se houver necessidade mesmo, né? E, além do TI, a pessoa está no isolamento, doença contagiosa. Existem muitas formas de Deus operar, né? Muita forma de Deus operar. E eu tenho entrado muito já em UTI. A gente tem, por lei, né? Tem até uma carteirinha minha, a Constituição, o artigo 5º da Constituição, que dá direito ao pastor entrar no hospital a qualquer hora. Mas existe, sim, dificuldades operacionais. Eu procuro me enquadrar com o regimento do hospital. Então tem hospital que tem, aqui no hospital de base, tem um horário para pastores, eu vou naquele horário. Mas eu tenho entrado em hospital já de tarde da noite, horas diferentes. Precisa. Caso de pessoas acidentadas, caso de pessoas em doenças terminais, né? E que justifica, às vezes, uma palavra pastoral, um acerto, pessoas afastadas, que precisa ali de uma conversa, né? Uma conversa, pessoa. Mas cada caso é um caso. O caso da Maracia, graças a Deus, irmã, deu tempo nem receber visita, né? Que bom, né? Então, deu tudo certo. Tem pessoas que entendem isso. Uma vez um irmão ligou para mim, de uma cidade, não de Bauru, de fora. Alguém da família passou por uma cirurgia. Cirurgia de 20 minutos. Que entra num dia, sai no outro. Não é nada terminal, acidente, em coma, nada. E o senhor não pode vir aqui? Irmão, está tudo bem?
Foi tudo bem na cirurgia aí? Tudo bem, graças a Deus, foi tudo bem e tal. Mas a gente vai orar, irmão, mas não vai ser, talvez não seja possível de eu estar aí não. Outro dia a pessoa já estava em casa. Então as pessoas têm que entender essas coisas, os motivos das visitas, da oração. Tudo tem um centro, né? Tem um centro para as coisas, né? Tem um centro para aquilo. E vocês são testemunhas disso, da dedicação, e principalmente, né? Deus, né? É testemunha disso. Bom, dia 9, terça-feira, teremos aquele culto especial na cidade de Óleo. É o dia todo, com as crianças, com os jovens. Tem uma parte espiritual na igreja, né? Tem uma parte espiritual na igreja. Depois tem uma parte carnal, com a igreja também, almoçando, né? Então, todos juntos na igreja, todos juntos almoçando. E depois, todos juntos no lazer também, lá no sítio. No sítio ali próximo, os irmãos vão para lá. Se vocês não viram ainda, acesse a internet, aí tem fotografias, registros anteriores desses eventos que nós fazemos no dia feriado de carnaval e também no dia 12 de outubro. Então, é um momento, né? Um momento diferente, mas na igreja o principal é o espiritual. Amém? Então, vocês que têm crianças, que têm jovens, façam isso, né? Às vezes os pais falam assim, ó, você não pode ir em tal lugar que é errado. Então, por exemplo, agora é um lugar certo para você levar. Mas aí os pais têm compromisso aqui, tem compromisso ali, tem compromisso ali, tá? E os filhos vão crescendo, vai passando o tempo, os filhos vão crescendo, passando o tempo, né? É difícil de ir e tal. Tudo isso é a igreja fazendo, o pastor fazendo, os irmãos fazendo, criando, né, sempre oportunidade para que as pessoas sejam ajudadas. Amém? Então essa é a nossa parte. Então dia 9. E batismo. Lá em Ourinhos, mais 3 jovenzinhas decidiram ser batizadas. Então agora são 7. 7 para ser batizados. Então terá o batismo também. Quem sabe, né, mais alguém aqui essa noite que não foi batizado ainda, em nome de Jesus Cristo, por imersão nas águas, e está na hora, né? Já viu que a mensagem é verdadeira, o profeta é verdadeiro, o caminho é esse mesmo, tem que passar por isso. Então, procura a gente depois do culto, ou então se apresenta lá, já com uma roupa, a roupa que você vai entrar na água já vai com ela. Sempre assim uma roupa mais escura, né? Depois troca só uma muda de roupa, né, para sair. Então, nós vamos indo desta forma, caminhando nesta jornada. O caminho que nós estamos seguindo é o estreito. Ele é chamado do caminho excelente, mais excelente. É o alto caminho. E ele tem dificuldades, não? Mas nós temos um guia. Nós temos um guia que nos dirige. Como nós falamos na escola dominical hoje, creio que nem todos ouviram, acompanharam, mas os que ouviram. E nós abordamos um ponto sobre as pessoas que se afastam da mensagem. Dificilmente uma pessoa se afasta da mensagem sem arrumar um pretexto. Dificilmente a pessoa fala, não, é comigo mesmo, é eu que não dou conta. Ninguém tem culpa, não é o pastor, não é o diácono, não é ninguém não, é eu mesmo. Dificilmente. Tem pessoas que têm esta humildade, então o Espírito Santo tem terreno para trabalhar. Mas eu falei então sobre o pretexto. O que é a pessoa usar um pretexto?
Isso é pretexto. E a pessoa vai juntando aquilo, juntando aquilo, juntando aquilo, juntando uma coisinha aqui, juntando uma coisinha ali, juntando uma coisinha aqui, juntando uma coisinha ali. É como divórcio. Quando querem se separar, eles vão juntando tudo quanto é picuinha. Mas quando quer viver junto, eles não enxergam picuinha nenhuma. Porque o amor cobre tudo. Só tem um lugar que não tem problema. Um só não, né? Tem alguns aqui em Bauru. Tem o cemitério IP, tem o Redentor, tem aqui o, como chama aqui, o outro aqui? Da saudade, né? Saudade quem fica, quem vai. Então são justificativas. O que é o pretexto? O pretexto é uma desculpa. É uma justificativa apresentada para omitir os reais motivos de algumas coisas. Esse é o pretexto. É um subterfúgio, alegação de quem não pretende explicar as razões de algo. Então usa pretexto, culpa isso, culpa aquilo outro, fez isso, não fez aquilo, deixou de fazer aquilo, veio, não foi, falou, deixou de falar. Então isto é pretexto. Mas não se esqueça do seguinte, meu irmão, minha irmã, nós não somos uma organização religiosa. Nós não estamos fabricando eleito, não. Não é a intenção nossa. Você terá que ir para o arrebatamento, segundo a sua fé, segundo a sua revelação, segundo as suas forças, porque a salvação é individual. Individual. Ajudamos aos outros, socorremos aos outros. Mas você terá que ir sozinho, sozinha. Você ora pela sua esposa, mas não carrega ela. Você ora pelo seu esposo, mas não carrega ele. Você ora para os seus filhos, para os seus pais, mas não carregam eles. Agora, a Bíblia tem que se cumprir. Em tudo. Tudo tem que se cumprir. Então, como nós estamos há 25 anos ministrando, 30 e tantos anos nessa mensagem, nós já vimos um bocado de coisa. Para nós termos a convicção de nós não nos embaraçarmos, né? Não podemos embaraçar a linha. Cada um tem que passar por uma experiência, e os problemas que a pessoa tem que passar, ninguém vai passar por ele. Mas como eu estava conversando com os irmãos esses dias, é o seguinte: sabe qual é o segredo da vitória? Todos os problemas que você enfrentar, resolva eles pela mensagem. Senão aquela experiência não serve para nada. Não apela. Não faça como Saul. Não apela para feiticeiro, não. Então nós falamos de manhã, estou recordando. Precisamos de Jesus para os pequenos problemas, precisamos de Jesus para os grandes problemas. Mas a fé da noiva é medida, não nos pequenos problemas, não nos grandes problemas. A fé da noiva, ela é medida quando os problemas são impossíveis. Quando é impossível, aí que a fé de Abraão é manifestada. E Deus tem que mostrar para este mundo que tem um grupo de pessoas na terra ainda que tem essa classe de fé. Você não se move nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Você espera no Senhor. Por isso que você está com as suas forças renovadas. Por isso que você não para por nada. Amém? Vamos ler a Bíblia Sagrada. Vamos colocar em pé. Duas escrituras. A primeira é em Deuteronômio,
capítulo 4, versículos 30 e 31. Depois Salmo 18. Quando estiveres em angústia, acharam Deuteronômio aí? Os primeiros 5 livros da Bíblia. Quando estiveres em angústia, e todas essas coisas te alcançarem, então no fim de dias te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou a teus pais. Salmo 18. Davi agora falando sobre o mesmo assunto. Nós vamos falar nessa mensagem, então Jesus chegou e chamou, extrair aqui um pensamento, um trecho dela, melhor dizendo. Salmo 18, 6. Na angústia, invoquei ao Senhor. Orar na angústia e clamar ao Senhor na angústia é difícil. É mais fácil reclamar e arrumar pretexto. É mais fácil isso. Na angústia, invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Amém? Você crê nesse Deus de Moisés, nesse Deus de Davi? Assim como foi com eles, Ele também é conosco. Assentai-vos. O profeta fala sobre esses momentos de angústia. E ele fala aqui da vida de Jairo. E ele diz assim que há tantos deles, tantos Jairos no mundo hoje. Jairo era um crente em segredo. Ele amava Jesus. Ele ouvira falar dele. Ele cria nele. Mas vocês veem, ele já se havia juntado a uma organização. É o espírito organizacional que impede Deus entrar em ação. E como eu disse, espírito não escolhe lugar não. Espírito é espírito. Mas vocês veem, ele já se havia juntado a uma organização. Ele simplesmente, então ele não podia sair e confessá-lo. Porque quando você tem companheirismo com pessoas incrédulas, e você não confessa a sua fé, você entristece o Espírito Santo. Você tem que professar a sua fé. Quando você se depara com pessoas com quem você já professou a sua fé, e essas pessoas se opõem contra você, se posiciona contra a mensagem, e sempre que tem oportunidade, de uma forma ou de outra, até tentando arrastar você, prejudicar você, semear contenda, lançar sombras sobre a mensagem, sobre os seus pastores, a igreja, os membros, afasta-se dessas pessoas. Não importa se seja parente seu ou não. Se esse parente seu não se converter e vir o arrebatamento, eles ficarão.
A bênção para Abraão estava ligada em separar da parentela. Estou falando disso. Quanto tempo que estou falando disso? Vocês estão brincando com denominação? Tem pessoa brincando com denominação, com denominacionais. Vocês já me ouviram falar, esse espírito é pegajoso. O espírito denominacional é uma cola. Só o sangue de Jesus Cristo para limpar isso. E bem escovado. Temos que nos relacionar com pessoas que não são da mesma fé, mas pessoas que se declaram contra a mensagem, e nós ficamos aí marcando os eventos juntos, almoços, festas, feriado tal, nós vamos estar juntos, a família é essa aqui, ó. A salvação é de graça, mas o seu posicionamento, o meu, tem preço. Jairo teve que pagar o preço. Isso não é estupidez. Você nunca deve agir com estupidez, com grosseria, com ninguém, mesmo que ele afronte a mensagem. Você tem que mostrar que você tem um outro espírito. Devemos amar os nossos amigos, os nossos inimigos. Devemos amar os nossos irmãos e parentes que são da mensagem, os que são denominacionais, e todos. Amar é uma coisa. Agora, andar junto e comer junto é diferente. Aí não. Só se for por obrigação e não tiver saída. Sabe por quê? Ou você arrasta eles para a igreja, ou eles arrastam você de volta para lá. É questão de tempo. Ele não podia sair e confessá-lo, estava preso da igreja. Ele cria, mas não podia confessá-lo, pois ele já se havia juntado aos incrédulos. Mas ele realmente cria nisso, ele cria em Jesus, mas está embaraçado. Vocês sabem, quando um homem chega a essa condição, muitas vezes Deus o leva a uma prova final. É em angústia que realmente mostramos nossas cores, o que realmente somos. É na tempestade que você vê do que é feito o barquinho, do que era feito a arca. É assim. Parágrafo 115. Você crê nesta mensagem pregada pelo sétimo anjo, o mensageiro de Deus para esta era, chamado William Marron Branham? Você crê nisso? Você quer levantar a mão e dizer eu creio nisso? Você quer levantar mais uma mão e dizer eu creio nisso? Você quer ficar de pé agora com as mãos levantadas? Eu creio nisso. Amém? Pode assentar. Isso é para mostrar para o diabo a cor da nossa lâmina. Como eu falei de manhã, deixa o diabo vir, pode vir, diabo. É só para você sentir o fio da espada. Só para você sentir como é que a coisa corta. Nós temos que mostrar do que somos formados. Ele cura dor de dente, dor de barriga, ele cura câncer, mas ele é Deus também do impossível. E é aí que nós mostramos nossas cores. Assim, lá ele já se juntara aos incrédulos e já tinha passado para o outro lado e colocado o seu nome no livro, e assim por diante. E ele era um sacerdote. Assim ele dificilmente poderia fazer uma confissão, porque aquilo era o seu vale de refeição. Ele recebia da sinagoga. Mesmo assim, ele ainda cria em Jesus.
Mas tem que definir a coisa. Um dia agora. Por isso que Deus trata com cada pessoa individualmente. Porque somos pessoas individuais, não tem duas iguais. Um dia, sua pequena garota ficou doente. Eu falo com o Jairo, ele não escuta. Eu falo com o Jairo, ele não escuta. O Jairo diz que gosta de mim, mas não se mexe, não se posiciona. Então eu sei onde é que eu vou mexer. Eu sei onde eu mexo. Sua garota ficou doente. Oh, que coisa! Não há dúvida que o homem escolheu assim, chamou o doutor, o médico veio, atendeu a criança, a febre piorava cada vez mais, após um tempo ela ficou tão quente e tudo mais, que finalmente chegou ao ponto de morte. Ele estava em angústia. Ele tinha que fazer alguma coisa. É assim que nos deparamos. Quando você está em angústia, em problema, você fala, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí que está, que tal você consultar o seu guia? O espírita fala isso, eu vou consultar o guia e ver o que o guia fala. Ele respeita a fé deles. Mas nós também temos guia. Você consultou o seu guia? Você consultou a Bíblia, a mensagem? Você consultou o quinto de Efésio? Então, ele não sabia o que fazer. Agora ele pensou, se eu pudesse apenas encontrá-lo onde quer que esteja. Aí, ó. Se eu pudesse encontrar o Jesus aonde quer que esteja. Você viu o pensamento dele? Você viu as palavras dele? O que você pensa, o que você fala, mostra a sua posição, espiritualmente falando. Agora, ele nunca esperou até anoitecer como Nicodemos para fazer uma entrevista privada. Era tempo de ação, chegar ao tempo de ação e ele deveria agir então. E o profeta diz, há muitos Jairos hoje. E eu penso, irmão e irmã, que é o mesmo agora. Você viu que diferença de Jairo de Saul? Saul apelou. Correu na pitonisa. Foi no Tumim, no Urim Tumim não respondeu. Foi no profeta, não respondeu. Falou que era uma resposta. Foi atrás de uma feiticeira. Por quê? Ele estava apostatado por ter desobedecido o profeta. Jairo foi ao contrário. Mesmo sendo crente em segredo, mesmo não pertencendo à igreja de Jesus, mas respeitando Jesus. Chegou o tempo dele agir, chegou o tempo de crer ou não crer. E o profeta diz, e esse tempo chega para todos nós. Aquela linha de separação chega para cada homem e mulher. Chega para cada filho. Muitas vezes, quando você passa aquela linha, somente resta uma coisa, o julgamento. Quando você passa entre a misericórdia e o julgamento, quando você passa aquela linha, fica longe dessa linha. Fica do lado da misericórdia, irmã. Nós temos que aprender a chegar na igreja, a orar, vir no altar, sentar, meditar. Vem para a igreja com um espírito de gratidão. Mesmo que você esteja doente, desenganado dos médicos. Vem aqui para agradecer Jesus por tudo que Ele fez por você. Ou será que Jesus está devendo alguma coisa para nós? Para mim não. Ele não me deve nada. Eu devo para Ele. Ele não me deve nada. Então nós mantermos essa sinceridade. Lembre-se, ele ficou em angústia.
Você está em angústia, irmão? Ao invés de você ficar agressivo, agressiva, mal-humorado, mal-humorada, por que não vai orar? Por que não vai orar? Por que você não muda o seu pensamento? Por que você não muda a sua conduta? Por que você não muda o seu dia a dia? É mais fácil reclamar, é mais fácil justificar, é mais fácil usar o pretexto, é mais fácil achar um culpado, né? Não é bom achar um culpado, né? A pessoa se sente bem, né? Eu estou assim que é por causa do irmão lá. Estou assim que é por causa da irmã lá. Descansa. Mesmo que algum irmão ou alguma irmã tenha feito alguma coisa contra você, de verdade mesmo, e você deixar o caminho por causa disso, culpado é você. Foi por causa daquele irmão, daquela irmã, fizeram isso contra mim, falaram isso, aquilo, então eu fiquei ofendida e aquilo tal, e falou isso, aquilo, vou deixar, você é o culpado. Certa vez uma pessoa disse para o irmão, Brana, eu não vou naquela igreja mais, lá só tem hipócrita. Ele falou, você não vai porque tem hipócrita? Então, você é um hipócrita maior do que eles, porque pelo menos sendo hipócrita estão na igreja. Mas quem quer tomar isto como é? Ele não sabia o que fazer, por isso precisa de guia. Lá estava o seu sacerdote, todos os rabinos ao redor, a associação estava com ele, todos lá, observando sua pequena garotinha morrer. A igreja estava lá, o doutor, todo mundo, os irmãos estavam lá, tudo. O doutor do lado de fora, com as suas mãos cruzadas, apertando as suas mãos. Eu dei o remédio que conhecia, e mesmo assim, diz o profeta, vem. Era Jesus operando todo o tempo. Por isso que nós não oramos para quem morreu. Vamos orar para Maria? Orar para o irmão Brana? Orar para o Pedro? Orar para o Paulo? Está tudo descansado. Nós temos que orar para um santo, mas um santo que está vivo. Por isso que a gente só ora para Jesus Cristo. Nosso Deus é vivo. Ele está aqui, está na escola, está no trabalho, está em casa, está no hospital, está em todos os lugares. Você acha que Deus não estava sabendo o que Jairo tinha pensado? Você acha que Deus não tinha visto a decisão no coração de Jairo? Diz o profeta, era Jesus operando todo o tempo. Jesus estava fazendo isso agora, com um propósito. Com um propósito. E muitas vezes nós somos levados a essa condição com um propósito. Deus quer ver a nossa reação. Ele quer que nós mostramos nossas cores. Com um propósito. Revelar as cores daquele pequeno companheiro. Após um tempo eu posso vê-lo ir, pegar um pequeno chapéu preto, colocar e vestir o seu pequeno casaco de sacerdote. E alguém perguntou, onde é que você vai? Eu ouvi que ele está lá junto do rio. Eu vou procurá-lo. Eu vou procurá-lo. Ninguém que procurou Jesus, que aproximou dele de maneira correta, voltou de mão vazia. Jesus não é o nosso empregado, não. Ele é o nosso Senhor. Vamos raspar da nossa cabeça, de uma vez por todas, esse espírito denominacional de que Jesus é empregado. Naquela hora de angústia, ele teve que tomar uma decisão: deixar sua filha morrer ou reconhecer que era a manifestação da palavra. Jesus era aquilo. Ele era um sacerdote e havia lido a palavra, ele sabia que aquilo era a manifestação de Deus. Você acha que Jairo não tinha orado por ela já? A igreja, todo mundo? Mas tinha algo por detrás daquilo. Sabe o que diz o profeta? Nada acontece por acaso.
tudo tem um propósito. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Ele sabia disso. Ele foi forçado a decidir, porque mexeu na sua queridinha filha. Ou ele cometia um erro, permitia que a sua filha morresse, ou fazia uma confissão. Quando ele chegou àquela angústia, foi próximo daquela hora que Jesus apareceu, ele foi vê-lo. Ele disse: eu concordarei contigo, que for que tu disseres. E a caminho, eis que vem um mensageiro. O guarda chegou lá, fizeram uma confissão de que cria nele. Ele tinha se excomungado a si mesmo então, e se expondo aos olhos públicos então, que ele era um crente em Jesus, porque agora não teve jeito. Ele era um crente secreto. Agora ele botou o chapeuzinho na cabeça, botou o paletó, onde você vai? Eu vou atrás de Jesus, está na beira do rio, mas alguém vai ver. Agora é para ver mesmo, porque o negócio meu está decidido. E eles vão tomar o seu cargo. Pode tomar, está aqui a carteira. É isso que Deus quer. Você não pode ser um crente secreto, começando pela sua vida. Quando eu vejo você, eu vejo o quê? Daí a importância da aparência. A sua roupa, o seu vestido, o seu sapato, o seu porte, a sua maneira, é o seu cartão de apresentação. Quando eu vejo você, eu lembro do quê? Você não pode ser um crente secreto. Alguém diz: se você não falasse, você não sabia que você era crente. Ele quer nos santificado em tudo, alma, corpo e espírito. Ele foi obrigado a fazer isto. Ele se expôs ao público. E eis que vem um mensageiro e disse: não incomodes ninguém. Agora, hein? Agora a coisa vai apertar. Porque até então, ele estava indo para pedir uma oração. Não incomode ninguém, porque a tua garota já morreu. Você está vendo a fé do impossível? Ela morreu ontem, ela já está morta. Não mexas mais com isso. E seu pequeno coração como que parou, mas ele olhou e viu os olhos de Jesus, que disse: eu não te disse, não temas, se quiseres ver a glória de Deus, por que está assustado? Eu já te disse que iria. Jesus tinha dito para ele que iria. E agora? Ela morreu. Não sou digno de que entre na minha casa. Vai fazer uma oração para minha filha. Ela está doente. Eu não vou agora. Vou depois. Ele disse que ia. Mas ela morreu, deixa o tal de Jesus quieto, não. Eu não falei para você que eu ia? Agora eu fui. Por isso que o profeta falou: você tem que esperar no Senhor. Isso não é brincadeira, não. Satisfazer ego religioso. Ele já disse que viria. Ele já disse que faria isso. E eis que ele está fazendo, amém? Ele disse que surgiria em cena nos últimos dias e faria essas coisas que ele fez, como temos lido e falado na última noite. Eis que ele está fazendo. Por quê? Porque vocês estão assustados. Lembre-se, quando ele chegou, ele a chamou dentre os mortos. Ele surgiu em cena e a chamou dentre os mortos. E ela ressuscitou. Por quê? Confiou no Senhor. Demonstrou aquilo na hora mais difícil. Então é na hora mais difícil é que nós mostramos as nossas cores. Isso surge para nós. Isso está ligado ao nosso aperfeiçoamento, nosso crescimento, nosso amadurecimento para o arrebatamento. Caso contrário, é religião só. E religião nenhuma leva ao arrebatamento, mas a mensagem leva.
Amém? Vamos cantar este hino 343 do segundo inário. Esforça a minha coragem. Aqui está Ré menor, mas acho que vai ser Dó, né? Na minha angústia eu clamo ao Senhor, e Ele me atende, ouve o meu clamor. Contemplo o meu Deus pelo seu grande amor. Esforça a minha coragem, Senhor. Vamos cantar? Cantar, fazendo do hino uma adoração, uma oração, uma petição. Como eu disse hoje de manhã, todos nós temos algo impossível para ser resolvido. Se você pensa que você não tem, você não viu direito. Todos nós temos o impossível, porque precisa ser manifestada aquela fé. Amém? Na minha angústia eu clamo ao Senhor, e Ele me atende, ouve meu clamor. Contemplo ao meu Deus pelo seu grande amor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Eu sei que estou num lugar muito alto, e se eu cair, despedaço, eu fico a orar ao meu Salvador. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Este mundo ingrato eu não posso vencer sem a tua graça, Senhor, teu poder. Eu vou com Jesus na bonança ou na dor. Esforça a minha coragem, Senhor. Cantem. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Ficamos de pé. Sei que esta jornada é dura e difícil, mas eu me descanso nos braços de Cristo. Só Ele é meu Deus, meu libertador. Esforça a minha coragem, Senhor. Levante as mãos. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Ore então a Ele agora. Feche os seus olhos. Ore crendo que Ele está aqui. O profeta diz no início dessa mensagem: meu propósito em estar aqui é tentar ajudar o povo de Deus, não tanto no que concerne a orar, impor as mãos sobre os doentes, mas que eles possam reconhecer
Jesus Cristo em nosso meio, o Filho de Deus em nosso meio. Creia que Ele está aqui. Ele está interessado em você, por isso que te salvou. Ele amou você, interessado em você, tirou você do mundo pecaminoso, do mundo vil, tirou você das denominações formais e frias, dos credos, dos dogmas, tirou você, trouxe para a luz, tirou você das trevas e trouxe você para a luz. Ele é responsável, Ele salvou você e dá conta de manter você salvo, mas você tem que esperar nele quando chega as angústias, os problemas, as impossibilidades, as covas de leões, as fornalhas, os mares vermelhos. Você tem que esperar nele, porque o Deus de Moisés é o nosso Deus, o Deus de Davi é o nosso Deus, o Deus de William Branham é o nosso Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E Ele quer mostrar para esse mundo desses dias, Ele quer mostrar para a sua família, Ele quer mostrar para os seus vizinhos, Ele quer mostrar para os seus parentes, que Ele tem uma classe de gente na terra, que vai além das denominações. É a sua noiva, que carrega a fé perfeita, e a fé perfeita é para resolver o impossível. Impossível ao médico, impossível à lei, impossível ao homem, mas possível ao Senhor. Nós temos que ter essa experiência. Ore pelo seu irmão, pela sua irmã, coloque a mão no seu irmão, na sua irmã agora, ore agora, deseja esse poder, esta força, esta coragem para o seu irmão agora. Faça isso. Senhor Jesus Cristo, assim como o Senhor ouviu a Jairo, o Senhor interviu na vida dele, na família dele. Faça isso na nossa família, Senhor. Tem pais orando agora, mães orando para filhos e filhas que espiritualmente já estão mortos em delitos, de pecados. Não pensa você, porque está numa denominação, que não está morto em delito de pecado. A ausência da vida eterna é morte. Mas creia no Deus que curou, no Deus que ressuscitou a Lázaro. Creia de todo o seu coração agora. Faça como Jairo, ame a Jesus, fale bem de Jesus e se posicione. Mostra as suas cores, irmã. Mostra as suas cores, irmão, através da sua vida, através da sua aparência, através da sua apresentação, através dos seus negócios, da sua compra, da sua venda, na escola, na faculdade, no trabalho. Mostra as suas cores e afaste de toda parentela incrédula, e Jesus Cristo cuidará de você. Confia em Jesus, e só em Jesus, só em Jesus, só em Jesus, e Ele cuidará de você. Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de você, mas Ele quer manifestar algo mais na sua vida. A mesa está posta, o pão, o vinho é para você que é um lutador, uma lutadora, que está querendo com tudo, você que está servindo ao Senhor acima das suas impossibilidades. Ele gosta disto, Ele ama isto. Senhor Jesus Cristo, esforça a nossa coragem, do meu irmão, da minha irmã, aqueles que não puderam vir, aqueles que realmente têm uma justificativa que o Espírito Santo aceitou, estão sendo abençoados onde estão agora, em casa, no leito de dor, no hospital, no mundo, não importa onde estiver, serão abençoados, são abençoados. A sua presença aqui, meu irmão e minha irmã, abençoa a sua família, abençoa seus filhos que estão lá fora. Você quer os seus filhos aqui dentro? Fique aqui dentro. Você quer ver a sua família aqui dentro? Fique aqui dentro. Creia de todo o seu coração. Senhor Jesus Cristo,
perdoa os nossos pecados que nós cometemos em 1 hora do dia, suficiente para morrermos. Mas não estamos olhando para a nossa qualidade agora, estamos olhando para o sacrifício. Perdoe todas as pessoas que têm feito algo contra você. Eu perdoo todos aqueles que têm feito algo contra mim, que têm falado: se porventura estou fazendo isto, você deve fazer a mesma coisa. Eu perdoo a todos, você deve fazer assim também. Ore por todas as pessoas, por todos os irmãos. Se você vê um irmão cometendo um erro, uma irmã cometendo um erro, ore por ela, que Deus tenha misericórdia dela, ajude ela, que da fraqueza possa tirar força e chegarmos até o final. Ajude a cada um de nós, Senhor, que possamos aproximar desta mesa com segurança, com perdão dos nossos pecados, porque o Senhor já esforçou a nossa coragem. Esforça a minha coragem, Senhor, esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Você crê que Ele esforçou a sua coragem? Irmão, irmã, não tenha medo de nada, não tenha medo de nada. Entrega seus caminhos ao Senhor, entrega sua família ao Senhor, entrega seu emprego ao Senhor, entrega a sua saúde para o Senhor. Faça tudo o que você pode, se é o médico, se é isso, mas entrega a Ele. Descansa, descansa, o que tem que ser, será. Senhor Jesus, mas eu tenho esse mal, essa enfermidade. Cura, Senhor, meu pulmão, cura meu estômago, cura isso. Ele cura, irmão. Mas se Ele não curar, Ele vai te dar algo melhor. Vai te dar um corpo inteirinho, novinho. Isso é o melhor. Nós estamos lutando para isso. Amém? Graças a Deus. Que Deus continue nos ajudando. Vamos ler a Escritura para a ceia. 1 Coríntios 12, 23. Então você vai levar isso com você. Na sua angústia, ore. Leia mais. Mude seu hábito. Aproxima de Jesus. Porque eu recebi do Senhor, também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, se é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discerne no corpo do Senhor. Por causa disso, entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quantas demais coisas ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém? Agora, Evangelho de São João, capítulo 13. Versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia, começou a lavar os pés aos discípulos, enxugá-los com a toalha com que estava cingido. O 12.
Depois que ele lavou os pés e tomou os seus vestidos, se assentou outra vez à mesa, disse-lhe: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre, Senhor, dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, podeis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Amém? Vamos orar agora pelo pão e o vinho. A igreja, levante suas mãos. Senhor Jesus Cristo, agora, neste momento, juntamente com esta igreja, que é uma parte da igreja universal espalhada pelo mundo todo, os eleitos, nós pedimos que o Senhor santifique este pão. Ele representa aquele corpo que foi pregado por nós ali no Calvário. E também pedimos que o Senhor venha santificar este vinho. Ele representa seu sangue derramado no Calvário. Santifique o Senhor para esta ceia, que seja de bênção para cada um de nós, até que o Senhor venha. Em teu nome pedimos essas bênçãos. Amém. Assentai-vos. Medite. De maneira reverente, que você vai fazer agora, não? Na sequência, nós vamos lavar nossas mãos para quebrar o pão. Deus abençoe os irmãos que estão conosco até agora pela internet. Deus os guarde pelo seu poder. Senhor Jesus, nesta hora sublime, importante, nós sentimos a nossa indignidade, a nossa imperfeição, como disse